7. Que horas nós vamos fazer o nosso intervalinho? Só para eu organizar. Acho que umas 8h40, talvez? 8h40? Pode ser? 8h45? Pode ser. Aí a gente vai Ou qualquer coisa a gente tenta... Bom, mas 8h45 acho que dá. 45. A gente faz bem rapidinho. 10 minutinhos. Tá. Bom, vamos lá então. Já tivemos as formalidades todas, né? De apresentação. Vamos falar um pouquinho qual foi o nosso principal objetivo ao promover esse encontro, né? Do que a gente vai falar basicamente hoje. A gente vai falar em melhorar a eficácia dos tratamentos aromáticos ao compreender as principais defesas e patologias respiratórias. Lembrando sempre que do ponto de vista da complementaridade, né? Então, nada do que a gente disser hoje substitui os tratamentos médicos regulares, tá bom? É uma abordagem complementar. Estudar os componentes e óleos essenciais fundamentais para o aparelho respiratório. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor como funcionam as nossas defesas respiratórias, né? Quais são elas, as principais, e a gente vai tentar entender então como pode ser a atuação da aromaterapia numa abordagem holística, complementar, para as doenças e questões respiratórias. Tá bom? Tá. Então, alguns temas principais que a gente vai abordar hoje. Uma visão geral das principais defesas e secreções respiratórias. Aromaterapia como parte de um tratamento e uma abordagem multidisciplinar, ou seja, complementar. Óleos essenciais e suas ações relevantes no trato respiratório e alguns desafios específicos. Tá bom? Vamos lá. O que é importante, então? A gente ter uma necessidade de uma abordagem individualizada no tratamento. Quando a gente está falando da aromaterapia numa abordagem mais clínica, a gente tende a olhar mais para as questões dos componentes químicos que cada óleo essencial traz. E a gente corre um risco, se a gente se aprofunda muito nesse caminho, da gente ficar igual a parte da medicina que a gente não concorda tanto, que é a gente ficar muito generalista, né, no sentido de da gente se especializar numa determinada área e olhar o óleo essencial só como um medicamento. E a gente esquece que a aromaterapia, ela por si só é uma abordagem que não vai olhar só para aquela questão em si, ela vai olhar para aquela pessoa que está usando. Então a gente, mesmo tratando com aromaterapia mais clínica, mais direcionada para os seus componentes químicos, para aquilo que ela pode fazer no corpo físico, a gente não deve nunca perder o olhar de que a gente está tratando de uma terapia que é para o indivíduo, e não é só para aquela questão em si. Então, a gente vai, obviamente, passar algumas receitas, porque é importante a gente saber, a gente ter um ponto de partida. Mas sempre num tratamento com aromaterapia é essencial que a gente leve aquele indivíduo em questão em consideração. Então, que a gente observe, né, para além do que está se apresentando, quais outros aspectos a aromaterapia pode cuidar desse indivíduo. Senão a gente também corre o risco de cair naquilo que a gente costuma, que vocês estavam comentando acerca da medicina, né, de ficar muito pragmática. Então, se a gente não tomar cuidado, a aromaterapia também pode se tornar esse lugar, pode ir para esse lugar. Então a gente precisa sempre lembrar que o tratamento tem que ser individualizado. A experiência de cada pessoa é única. Então a perspectiva nossa precisa ser holística, mesmo tratando desafios específicos respiratórios que a gente vai ver, por exemplo, hoje. Tá? Importante então, os óleos essenciais oferecem sim ações e métodos de aplicação diversos e personalizar e ajustar os tratamentos com eficácia máxima. Então eu sei o que o óleo traz, quais óleos trazem determinados componentes, isso é essencial para a gente, né, ter uma indicação certeira, mas eu não posso deixar de entender, né, quem que é esse indivíduo que está chegando até mim, o que ele traz, para que eu possa então olhar para a aromaterapia nessa perspectiva holística. Isso é muito importante para a gente não perder de vista.
Vamos falar um pouquinho então de algumas defesas respiratórias do nosso corpo. As patologias mais comuns são infecções virais e bacterianas no trato superior respiratório, né? Traqueia e brônquios principais também estão muitas vezes envolvidos. É menos frequente o envolvimento dos pulmões. Então, o que a gente vai observar mais são daqui para cima mesmo, né? Estamos o tempo todo expostos a poluentes, patógenos transportados pelo ar. Portanto, é importante lembrar que o nosso sistema respiratório possui mecanismos que são muito eficientes de defesa. Então, lembra sempre disso, né? A gente já conta com um mecanismo que é muito bom, que foi programado e aperfeiçoado ao longo de muito tempo para ficar cada vez mais eficiente. Algumas vezes, então, quando a gente já começa a observar o que costuma, em geral, obstruir essas defesas e o que costuma fortalecê-las, muitas vezes, só fazendo esse tipo de ajuste, a gente já vai conseguir fortalecer o sistema imunológico desse indivíduo e ele já vai conseguir, muitas vezes, contornar essa situação, sem que a gente precise tanto de uma ação, mesmo que seja, né, mais certeira dos óleos essenciais. Então lembra que o nosso corpo já é muito bom, já é muito eficiente. E às vezes ele só precisa de uma ajudinha, né? Não precisa de muito mais coisa. Então, falar um pouquinho do nosso nariz, que é onde começa, né, a nossa respiração. Pode ser pelo nariz, pela boca, mas pelo nariz é o mais comum. E é o mais eficiente também para nos proteger. O nariz esquenta e umidifica o ar que a gente inala, remove partículas nocivas, então ele já é um filtro, né, para a gente trazer um ar mais limpo, mais puro para os nossos pulmões. Produz secreções ricas em substâncias protetoras. Então, já está aqui, ó, uma grande proteção nossa. Ao passo que, quando a gente tem uma respiração oral, a gente fica menos protegido. Então, indivíduos que têm respiração oral têm uma tendência maior a ter problemas respiratórios. Está aqui, né? Meninas, vocês podem, por favor, sempre complementar, vocês que são da área da saúde, né? Rô, tantos anos trabalhando, a Laura, que é médica, podem sempre complementar, tá bom? Mas é isso, né? Quando a gente respira pelo nariz, já tem toda uma proteção. Cortou essa etapa, a gente já fica mais vulnerável, né? Deixa de ter certas defesas aqui pra gente. Vamos falar um pouquinho da secreção mucociliar. O muco ele tem duas camadas principais, que a gente pode chamar de camada gel e camada sol. A camada gel representa, no indivíduo saudável, em torno de 20% da secreção. E a camada sol, que é mais aquosa, representa em torno de 80%. Então, quando o nosso próprio organismo está respondendo através da produção de certas secreções, está tudo bem, né? E essa proporção ela é muito adequada. Ela vai fazer o papel dela, o organismo vai conseguir através dela se recuperar, expulsar aquilo que ele precisa expulsar e buscar a sua harmonia, que é o que ele faz sempre, né? Quando a gente percebe que por algum motivo há um certo descompasso dessas proporções, aí a gente começa a ter alguns problemas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e a gente vai ver inclusive como alguns óleos essenciais podem ser úteis nesse reequilíbrio, nessa busca por esse equilíbrio novamente. A limpeza das secreções. Em geral, a limpeza total dessas secreções no nosso corpo ocorre no nariz a cada 15 minutos. Então, olha como é muito eficiente, né? Ele vai produzindo e expelindo ali e buscando esse padrão de normalidade, se a gente puder dizer assim, ou de saúde, ou de equilíbrio, talvez seja uma palavra melhor. Né? Então ele faz essa limpeza toda a cada 15 minutos. Ele trabalha o tempo todo para que a gente esteja aqui saudável. Os brônquios principais, em geral, essa limpeza das secreções
ocorrem de 30 a 60 minutos. Então, a cada, mais ou menos, vamos dizer em 1 hora, a cada hora, essas secreções dos nossos brônquios, elas também estão se renovando, né? Está fazendo ali o seu trabalho. Então, veja que a gente tem naturalmente muitas defesas. Os bronquíolos, que é um pouco mais interno, aí a limpeza geral das secreções deles demoram alguns dias. E dos alvéolos, que já é bem mais profundo, entre 2 e 4 meses. Então, por isso que para chegar nele, tem toda uma defesa do corpo. Quando chega nele, aí então é mais complicado, porque ele vai demorar mais tempo, aí são processos mais longos, e realmente muitas vezes, né, a gente precisa entrar com um medicamento mesmo para conseguir dar conta, porque senão a gente pode colocar o nosso corpo em risco. Alguns fatores que reduzem essa limpeza mucociliar. Então, se eu estou exposto a determinados fatores, e aqui eu listei alguns, claro, tem mais do que esses, mas eu acredito que esses sejam alguns dos principais. Se eu estou exposto a eles, a tendência é alterar esse ritmo de defesa. E aí, então, naturalmente, eu vou ficando, com o passar do tempo, mais vulnerável. O pior deles é o cigarro, né? Especialmente para quem está fumando. Então tem também, né, o ambiente também é ruim, claro, mas especialmente para quem está fumando. E hoje mais por conta desses cigarros eletrônicos, que é tão recente, né? Mas a gente já percebe que as pesquisas são alarmantes em relação ao que eles... Assustadoras, né, Laura? Assustadoras. Em relação ao que eles podem causar. É uma coisa muito louca, porque vem com um apelo de ser melhor do que o cigarro. E assim, não tem como você falar qualquer outro. Os dois são tão danosos, mas esse vem com uma potência absurda. Acho que porque tá livre dessa culpa, né? Aparentemente. Exatamente. E assim, é assustador. Aqui no Brasil a gente não tem tanto, mas eu viajei em março, fui pra Itália, eu fiquei horrorizada com a quantidade de jovem. Mas jovem, 16, 17, 18, mas assim... Muito, mas muito. Uma coisa assim. O europeu fuma muito. Fuma mais, em geral. Mas assim, o cigarro eletrônico tá assustador. Mas assim, é assustador, Beth. Assustador. Eu fiquei, juro, assim, já tenho um tempo de estrada na oncologia, acaba fazendo a gente não se assustar tanto com as coisas. Mas eu fiquei assustada. Eu falei, graças a Deus que aqui é bem menos, mas é assustador. Ainda. E é pegando crianças ainda, né? 16, 17 anos. É muito jovem. E a grande quantidade de produtos químicos que tem no eletrônico. Sabe qual que é o problema? Não é só a nicotina. Lá você compra o dispositivo eletrônico e as pessoas pegam e compõem o próprio... Do jeito que elas querem. Do jeito que elas querem. Então elas colocam a droga assim, né? O componente que elas quiserem, na quantidade que elas quiserem. Você compra a coisa individual e você... Como se você pegasse uma cápsula e pusesse 20% de um medicamento e tomasse. Esse está sendo o grande problema, que a pessoa monta o que ela quer. A maioria vem pronto, mas você tem essa possibilidade. É isso que é assustador. Então, o cigarro é quem mais vai bagunçar toda essa produção das nossas secreções, né? Essa organização que o nosso corpo tem para fazer suas próprias limpezas. Mas poluentes no ar. Então, se a gente fica muito tempo no trânsito, por exemplo, ou se a gente está próximo a lugares onde existem mais poluentes, isso vai desorganizar bastante as nossas defesas. Anestésicos gerais, se a pessoa foi exposta à ventilação mecânica, porque teve alguma doença, né, nesse sentido, infecções virais e bacterianas, a desidratação da camada sol, que é aquela camada que eu falava que tem por volta de 80% da secreção é dela. Então, a importância da gente se hidratar, até para isso, né? Então a gente vem falando muito da importância de se hidratar. E a hidratação, ela é essencial também para manter essa camada sol mais aquosa, que vai facilitar esse fluxo. De novo, né, sem querer ser repetitivo, mas se eu diminuo a camada sol e aumento a camada gel, essas coisas todas fazem a camada gel aumentar. Aí eu vou ter dificuldade para expelir essa secreção. Fica viscoso. Isso. E aí entra até a questão, né, você como médica também pode falar,
a questão desse cigarro eletrônico, né? Ele vai, pelo produto químico, de repente, afetar mais ainda essa camada. E até o calor, né? Se a gente pensar no Destruir, próprio né? outro E o cigarro. calor também, né? É. Do outro cigarro. Isso. E aí vai gerar um excesso da camada gel que vai realmente fazer ela ficar mais grudenta e aí é mais fácil proliferar a bactéria. É um ambiente que vai ficando realmente mais perigoso para nosso trato respiratório. Danos causados por radioterapia. Então a radioterapia também vai mudar aí essa configuração. E olha só que importante para a gente que é aromaterapeuta. Quantidades elevadas, concentradas de óleos essenciais inalados. Ou seja, alguns óleos essenciais em dosagem alta paralisam os nossos cílios nasais, hortelã-pimenta principalmente. E o que acontece? A gente acaba tendo um efeito contrário. Se eu inalo um pouquinho, né? Se a gente está com o inalador aqui, eu coloco uma quantidade pequena e eu vou inalando um pouquinho, isso vai ser muito benéfico. Porque eu vou estimulando através da inalação, né? Da percepção daquele óleo essencial que está movimentando. Óleos ricos em cineol também promovem essa mudança, esse movimento. Então é legal, mas quantidades pequenas vão promover esse movimento, meus cílios vão se movimentar, vão promover o fluxo correto dessas defesas. Se eu inalo altas doses, por exemplo, hortelã-pimenta, né? Óleos com mentol, óleos com cineol, eucaliptos em geral, ravensara, mesmo um alecrim que costuma ter bastante cineol, eu posso paralisar esses cílios momentaneamente, claro, mas momentaneamente, mas vai atrapalhar esse fluxo natural das nossas defesas. Então lembra, sempre cada vez mais a gente fala aqui, né? Aromaterapia, menos é mais. Por isso que a gente gosta tanto dos hidrolatos, porque aí sim, você exagerou um pouco, não tem problema. A concentração de óleo essencial é muito baixa, não vai causar dano, mas o óleo essencial é muito potente. A gente está ali, né, haja vista a quantidade de matéria orgânica que a gente precisa ter para conseguir um tantinho de óleo essencial. Então, ele é muito potente, ele é pura substância química. Então, a gente precisa ter parcimônia para utilizar, porque senão ele pode nos atrapalhar, em vez de ajudar. Eu já me intoxiquei com hortelã-pimenta. Ele é muito forte. De tanto cheirar. Me intoxiquei. Ele é muito forte mesmo, precisa ter uma atenção. Especialmente em criança, né? Criança é menos indicado ainda. Tipo, uma gota, acho que é 23 xícaras, era uma coisa assim, a Beth tinha 23 xícaras. É muita coisa. Eu falei, entendi. Agora eu tô ruim. Então, às vezes, né, quando a gente... Só pra gente se recuperar, se a gente conseguir, vou voltar um pouquinho aqui só, né? Se a gente conseguir inibir esses fatores que impedem essa limpeza mucociliar, a gente já vai conseguir, naturalmente o nosso corpo já vai se restabelecer e a gente vai conseguir se recuperar. Claro que pessoas que foram por muito tempo expostas a isso vão ter mais dificuldade, né? Vai demorar mais tempo para o corpo conseguir se regenerar, mas ainda assim é possível. Vamos olhar então para alguns desafios mais específicos. Um deles é a falta de ar. Respirar é uma função básica, que na saúde não exige maior vigilância ou atenção. A gente está aqui, né, fazendo qualquer outra coisa. Nem precisa lembrar. Nem precisa lembrar. A gente está respirando. Né? Com falta de ar, existe um aumento da consciência da respiração. Então, claro, né? Se algo que para mim é tão natural chega num dado momento eu não estou conseguindo fazer com naturalidade, aí eu vou precisar colocar minha atenção nisso, né? Eu vou observar, vou prestar atenção e aí então a gente vai perceber o quanto é vital, né? O quanto o ar é o nosso primeiro alimento. A gente fica aí procurando se alimentar de coisas sólidas o tempo todo, né? E o nosso primeiro alimento é o nosso ar. A falta de ar impacta o aspecto físico, porque a gente fica mais cansado, psicológico, social e até espiritual, por que não dizer? Porque isso vai provocar em mim uma série de questões de medo, né? O medo da morte se aproxima, então uma série de questões que o indivíduo vai ter que lidar aí.
sabe uma coisa interessante que eu vi nesses últimos meses com a dengue? Você pode falar de experiência própria. Mas assim, é um relato de muitos pacientes que falam que tem a sensação de que vai morrer e que isso traz uma falta de ar, que ele sabe que não tem por que ter a falta de ar, que não está cometendo com acometimento pulmonar nenhum, mas que assim, fica com medo da morte, uma coisa assim, que eles repetem isso para mim e que com isso tenha uma sensação de falta de ar por medo de morrer. Muito louco. Principalmente essa epidemia agora. né? Agora, eu nunca tinha Eu escutado também. relatos tão repetitivos assim. Mas você sabe que meu pai, quando teve, já faz uns anos, né, mãe? Acho que uns 10 anos. Meu pai, quando teve dengue, eu tinha uma viagem comprada para a Austrália, ia visitar um amigo. E lembra, mãe, que ele falou para mim, não vai, filho, porque se o pai morrer, você não chega a dengue. Não, mas é muito louco isso, o que traz, Porque né? essa sensação, né? E não estava clinicamente ruim, mas... Quando a gente começou a ter, eu comecei a atender dengue em epidemias há muitos anos atrás, não tinha metade dos sintomas que você tem hoje. A pessoa fica aterrorizada, realmente com sensação de morte. E verbalizam Do isso, é muito engraçado. mal-estar, né? Parece que você te tira das suas funções, né, vitais. Eu estive com meu pai internado 5 dias também. E assim, é um total desespero, porque ele teve plaquetopenia, plaquetas baixas, depois teve edema, mexeu com problema circulatório, porque daí vai afetando tudo, né? Mas é engraçado eles associarem, né? Sim. A falta de ar. Como é uma coisa Como é? Porque não foi físico, não é físico, né? Mas é a sensação né? da morte, Você né? entendeu? Porque não é físico, porque a dengue não afeta o pulmão. Só casos gravíssimos que faz aquelas pneumonites, mas é raro acontecer. Você não tem. E essa iminência da morte provoca, né? Essa falta de ar. Essa angústia, né? Traz ansiedade, então, como a gente falou, fadiga, porque a gente fica cansado de fazer esse... Já que é uma coisa natural, quando eu tenho que me esforçar para, e é o tempo todo, porque a gente não pode ficar sem respirar, isso traz uma fadiga e muitas vezes traz dor. Pode ainda trazer sintomas de síndrome de pânico, depressão. E aí então, né, óleos essenciais que são relaxantes e aliviam a ansiedade são muito importantes. Então, de novo, a gente pensar na aromaterapia como um todo para aquele paciente, para aquele nosso interagente. Claro, a gente vai pensar, se a gente está tratando falta de ar, a gente vai pensar em óleos essenciais que podem ajudar nisso, mas a gente não pode deixar de pensar nos óleos essenciais que aliviam a ansiedade, que são relaxantes, porque a falta de ar potencializa essas questões. Eu vou falar depois, mas só para a gente não perder, a copaíba é muito boa para esses casos. Por quê? Porque a copaíba ela não tem um aroma tão marcante, né? Ela é um aroma um pouco mais sutil. E quando a gente usa no inalador, ela vai provocar uma maior atenção para eu inalar aquele aroma. Se eu trago um aroma que já é mais potente logo de cara, né, mesmo que seja um hortelã-pimenta ou um cítrico que não é tão potente, mas ele vem, né, logo de cara, pode ser bom, dependendo daquilo que eu quero alcançar, mas o fato de o indivíduo precisar se concentrar um pouco mais na respiração, para sentir o aroma da copaíba, além do fato, claro, dela ser anti-inflamatória, essa junção de fatores é muito boa para casos de falta de ar, que é um óleo mais discreto e altamente anti-inflamatório. Mas tanto na falta de ar nas doenças respiratórias, como nas crises de ansiedade, angústia. Nos dois casos. Nos dois casos, legal. É um coringa. O Gurjan também vai nesse caminho. Sim, que é aquele. Um outro desafio, a tosse. Tem um ciclo da tosse, né? Que dá vontade de tossir, a gente tosse, ao tossir causa uma hiperventilação, menor pressão PCO2, que a gente fala, né? Pressão parcial de gás carbônico no sangue, e dá vontade de tossir de novo. Então a gente vai entrando nesse ciclo da tosse, que uma coisa vai desencadeando a outra. E da mesma forma, né? A tosse prolongada produz fadiga e exaustão, a gente fica cansado.
Isso. Alguns possíveis gatilhos da tosse. Então, tem uma tosse persistente, tem que observar diversas coisas. Então, pode ser, claro, muco, né? Tá ali, precisando expelir. Várias infecções provocam tosse. O gotejamento pós-nasal, então, mesmo que não seja aqui para baixo, né? Tá nessas vias superiores, mas se tem um pouquinho de secreção ainda, pode provocar tosse. Secreção que escorre atrás, você se sente engolir. Você não, quando você tá gripada, que você faz. Você sente a secreção? É isso. Ela desce por trás, Ela desce escorre isso, por trás. escorre. Aí ela produz essa vontade de tossir que a gente tem. Não tá aqui embaixo, percebe? Todo mundo, a maioria das pessoas fala assim, tô com o peito cheio. Não tem nada no pulmão. A maioria tá com o pulmão limpo. É essa tosse que fica aqui, ela desce, porque aqui tá o nariz, né? Daí vem aqui, tem a traqueia, desce, então escorre por trás. E daí você tem o reflexo da tosse. Da tosse. E daí fica aquela cheia de catarro, assim, mas é porque vem em cima. E nas crianças vai muitas vezes pro ouvido, né? Vai pro ouvido, às vezes vomita. Vomita. Qualquer, assim, Eu gente, vomitava muito, lembra? é assim, imagina que a gente é um bando de tubo, né? Conectado. Então, sai por onde tiver. Onde estiver. Criança que tem conjuntivite, que escorre, faz aquela secreção, assim. Com guardas gripais, é verdade. É muito interessante, é muito Sai bonito por o nosso corpo. Por algum lugar vai. tem que sair, exatamente. É muito bonito, né? O funcionamento é muito perfeito. É engraçado porque, assim, a coqueluche é a tosse comprida. É uma infecção por bactéria que faz a pessoa tossir, produz tanto muco, para vocês terem ideia, que a gente tosse, aquilo volta, a gente deglute, vai pro estômago e tal. Às vezes a gente faz cocô com aquele monte de secreção. A pessoa fala, nossa, meu catarro tá saindo até no cocô. Sai no cocô. Então, assim, sai por algum lugar, o organismo vai... Isso que falou, é tão bonito, porque ele faz vai expulsar. De algum jeito ele tá reagindo, né? E estamos com alerta de coqueluche, hein? Vários surtos em várias escolas. Jura? Pra nós não chegou ainda. Comunitária, Notre Dame. Tosse comprida, coqueluche, tá tendo um monte de escola. Até lembrei de você quando eu vi uma amiga me mandou do grupo da Unicamp, né, da Vigilância Epidemiológica. Eu até lembrei porque a gente falou... Dá até uma olhada na ficar sua atento lá. carteira de vacinação, porque faz mais de 10 anos que você tomou Com certeza faz. ADTP, sabe? A tétano-difteria coqueluche. Sim, com certeza. Você que trabalha com criança precisa tomar. Cada 10 anos. E Ela tá dentro da de tétano? Tá. Eu já tomei. Mas a minha foi mas para adulto tem que ser a DPTA, né? É a DTPA, não pode ser a do posto, não dá porque não tem coqueluche. Não tem coqueluche. Eu tomei no posto. Então não tem coqueluche. Não são todos adultos que estão E tá tendo surto em várias escolas. Então foi bom saber. Professores e profissionais de saúde, sim. E quem trabalha... Mas eu já faz muito tempo que eu não tomo mais. Obrigado. Eu vou ficar atento, com certeza. Outros possíveis gatilhos de tosse, né? Tumores, não só no trato respiratório, né? Temperaturas externas, essa variação pode provocar tosse até como uma ferramenta para adequar a temperatura. Refluxo ácido, então às vezes o indivíduo está com tosse sem parar e é causada por refluxo, não por conta realmente do trato respiratório. Inflamações em geral, organismos estranhos e às vezes causas psicológicas também, né, emocionais, fazem a gente tossir mais. Algumas medidas periféricas para tosse. A gente pode usar demulcentes, que são os famosos xaropes. Vaporização funciona muito bem. Vaporização é aquela que você fica assim, na toalha, na bacia? Sim. Tá. Anestésicos locais às vezes ajudam a tosse. Aí depois a gente vai precisar ver melhor quando parar a tosse ou não, né? Porque às vezes pode ser bom, às vezes pode não ser bom. Então a gente vai ver depois um pouquinho sobre isso. Mas falando de forma geral, algumas medidas que podem ser periféricas que podem ajudar a combater a tosse. Expectorantes e mucolíticos e, para casos mais graves, né, broncodilatadores podem ser utilizados. Aquelas bombinhas respiratórias... Aquelas têm broncodilatador, bombinha, que geralmente para quem tem uma contração do bronco por conta de... Geralmente quem tem uma alergia mais importante, são os bronquíticos. E tem as bombinhas de corticoide,
que é um anti-inflamatório, ele funciona como um Mas anti-inflamatório. esse tipo de coisa precisa de um acompanhamento médico. Ah, sim, você Com precisa certeza. ter uma condição. Qualquer dos dois, porque não adianta você ir lá e ficar usando isso. Não, de jeito nenhum. Porque é perigoso. De jeito nenhum. Tem que usar com acompanhamento médico. Você tem que ter uma indicação bem clássica. Qualquer As de uma corti- das duas. Qualquer né? uma das duas. As broncodilatadoras geralmente são condições pulmonares mesmo, bronquite, bronquiolite nas crianças. E os corticoides, tem pessoas que usam as bombinhas nasais, que para quem tem sinusite crônica, Tá. sabe? Mas precisa ter, isso daí é super importante, Porque porque parece bobagem, mas, por exemplo, o corticoide nasal, você não tá tomando corticoide, não fala, corticoide nasal, tá? Um diabético usar corticoide nasal descompensa a diabetes em 2 palitos. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essas medicações por conta disso. Broncodilatador em pessoa hipertensa pode são ter uma pesadas, interferência. né? Então por isso que tem que ter, porque são medicações que atuam em outras áreas. E em também. criança é mais delicado ainda, que nem idoso, né? Sempre. Verdade. Criança e idoso são Esses dois extremos que. Esses Descongex da vida, Naldecon, Esses deconjectos da vida. que vende na farmácia sem prescrição médica. E é uma delícia, né, É, gente? é assim, É muito é um viciante. É muito bom. Te alivia. Gente, eu sou uma ex-viciada. Se eu não Te tivesse alivia na a bolsa. pessoa. Até hoje, quando eu preciso usar, eu era viciada de não dormir se não tivesse do meu lado. Eu podia não usar. Passei anos. Narendrim, né? Daí um dia eu falei, chega, daí eu fui sensibilizando, eu diluía, punha metade do remédio, metade do soro e fui. Hoje eu só uso quando tô em quadros muito alérgico. E graças a Deus eu consigo usar 3 dias seguidos e parar. Assim. Mas a primeira usada me dá um prazer absurdo, gente. Não, é uma coisa, uma Alivia. sensação. Gente, deve ter alguma coisa neurológica, tá? Lógico, não é só alívio. Mas eu falo porque eu fui viciada. Ó, outro tipo, né, outro desafio, que são as tosses com secreções espessas. O que acontece, né? Elas aumentam o nosso esforço respiratório. Por quê? Porque a gente vai fazer mais força para expelir aquela secreção. Trazem desconforto e aperto no peito, aumentam aquilo que a gente falava, né? Pelo fato dela estar mais espessa, ela cria um ambiente para que outras infecções secundárias possam se alojar ali. Ela é meio de cultura para a bactéria. A bactéria ama aquela secreção espessa, grossa, para ela se E se multiplicar. multiplicar mais ainda, né? A fadiga é comum. Pessoas que precisaram fazer rádio, cabeça e pescoço, pode causar saliva e outras secreções mais densas e fibrosas. Então altera. Você já viu? É destruidor. Radioterapia de cabeça e pescoço é destruidor, gente. Destrói a produção total. Você não produz mais saliva, você tem que usar saliva artificial, porque ele é uma queimadura. É uma queimadura, É uma queimadura que ele causa. Daí a queimadura acontece na pele, a pessoa fica com a pele, mas acontece toda a mucosa, nas glândulas que produzem. Então é uma situação bem, bem complexa, bem triste. E aí altera, né, Laura? Essa defesa do nosso corpo fica mais vulnerável. Tem paciente que altera para sempre. A radioterapia às vezes é uma sequela para Pra vida toda. Você não precisou fazer aqui, né, Rô? Não, eu fiz na mama só. Bem direcionado. Mas aí é mama e essa região, né? Então essa região não cresce pelo, não tem Você já fez sensibilidade. raio-x? Por algum motivo depois? Faço a cada 6 meses, Você né? vê que na pontinha do seu pulmão, do lado que você fez a radioterapia, vem uma descrição de uma alteraçãozinha aqui química? Sim. Fica uma marca para sempre no pulmão de quem faz radioterapia em mama. Até em toda essa região, mas mama é mais comum. Então o pulmão nosso faz assim. Fica nessa pontinha, não acontece nada, não tem impacto na vida nenhum, não dá sintoma, mas você vê a imagem. Então uma queimadura causa uma cicatriz e você vê uma cicatriz. Eu tive o segundo câncer, como eu tinha já a prótese, eu tenho uma inflamação recorrente agora da prótese, tive uma mastite importante agora, há pouco tempo, por conta da rádio. A rádio faz o processo inflamatório na prótese. E crônico, né? E crônico, E aí acontece aqui, na salivação, que é tão importante, né, para essas defesas. Quando tem também uma maior quantidade de mucina, que é uma glicoproteína principal do muco e responsável por essa viscosidade, então quando a mucina está mais presente ali, ela acaba também provocando essa dificuldade de expelir a secreção. E aí é uma característica de muitas doenças pulmonares.
Olha só que interessante, até coloquei de vermelho. Óleos essenciais atuam de forma mais eficiente em secreções espessas do que em tosse ou falta de ar. Tá? Então, importante a gente saber que para essas condições, os óleos essenciais atuam com ainda mais eficácia. Então, vamos agora ver um pouquinho de aromaterapia, especificamente, né? A gente estava falando mais das defesas do nosso corpo, das secreções. Então, a gente vai ver nos próximos slides como que os óleos essenciais podem atuar como broncoespasmolíticos, como antitussígenos, como anti-inflamatórios, descongestionantes, expectorantes, mucolíticos, surfactantes, antimicrobianos e antivirais. Então, para todas essas condições, existem óleos essenciais que podem, de novo, né, ser complementares para essas situações que acometem as nossas defesas respiratórias. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Tá tudo bem até aqui? Tá dando para acompanhar? Vamos lá, então. Broncoespasmolítico. O que é isso, né? Espasmos nos brônquios impedem a passagem do ar até os pulmões, que é aquela condição que a Laura estava explicando para a gente, que às vezes precisa do uso da bombinha. Normalmente é controlado mediante o uso de broncodilatadores que cumprem a função de expandir os brônquios e aí passa o ar. Então o indivíduo entra com essa medicação, né, expande os brônquios e o ar passa a transitar com mais facilidade. Alguns óleos essenciais ajudam a reduzir a contração desse músculo liso que permeia os túbulos bronquiais. Já outros atuam como antihistamínicos. O linalol, que é um óleo, por exemplo, um componente, por exemplo, que tem na lavanda, é um ótimo antihistamínico e pode ser encontrado no lavanda, pau rosa, lípia alba, que é um óleo que a gente comentou, que costuma ser muito caro, mas que aqui na produção da Bentifaz, da nossa amiga, que produz aqui em Serra Negra, é um óleo de lípia com muito boa qualidade e um preço bem bom. A camomila azul ou a camomila alemã também são antihistamínicas. Eu gosto muito... O que é antihistamínico, desculpa? Ela vai reduzir esses espasmos, né, Laura? A histamina, ela é uma substância que quando cai, assim, qualquer processo viral, inflamatório, principalmente alérgico, você tem produção de histamina. A histamina é uma substância no corpo que ela causa contração. Isso. E dela vai causar. Você usa o antihistamínico para reduzir. Geralmente a histamina causa coceira. Então a gente É bem alérgico, né, Laura? alegra a antihistamina. É. Então você tem uma alergia, a histamina pode ser liberada por alergias, por inflamações, por processos virais. E ela causa no pulmão uma broncocontração. Mas na pele ela pode causar coceira, ela pode causar inchaço, aquelas vermelhidão que a gente tem às vezes. Daí você toma sempre antihistamínico. A rosácea é uma histamina? Ela tem mediação histamínica, só que a rosácea ela não é muito considerada uma reação alérgica. Você vai fazer uma dosagem de histamina, você vê que você tem aumento de histamina. Mas isso é sempre só para estudo. Mas são mais alergias mesmo. Picada de mosquito, picada de borrachudo, daquelas vermelhidão. E mesmo as coceiras que a gente tem de pele, isso tudo é mediado por histamina, que é uma substância no corpo e que causa isso. Daí você usa os antihistamínicos, substâncias antihistamínicas. E no caso aqui, o linalol, dentro da aromaterapia, é um dos principais antihistamínicos. Eu gosto muito também do Amivisnaga ou aquela, né, esse óleo essencial é muito bom também como antihistamínico. Chama Amivisnaga. Ou Kela, também você vai conhecer na aromaterapia como Kela. É um óleo de uma florzinha do Marrocos. É, muito bom. Então eles vão atuar. Alguns outros vão reduzir a contração do músculo, que também vai facilitar essa entrada, essa movimentação do ar. Eu gosto muito da lípia para isso, e gosto muito, eu acho que a camomila azul, na minha experiência, é mais eficiente até do que a lavanda, por exemplo. O pau rosa a gente cita aqui porque o pau rosa
ele chega a ter 90% da composição química dele de linalol. Então, quando a gente pensa em linalol, logo vem pau rosa na cabeça. Só que o pau rosa é uma árvore aqui do Brasil, principalmente da Amazônia, que está em extinção. Então, quando a gente compra óleo essencial de pau rosa, é importante verificar se ele tem esse selo desses cuidados todos com o seu plantio, né? de reflorestamento. E aí, o que aconteceu? Ele sumiu um pouco do mercado e o preço está aqui. Subiu. Então, a gente tem um similar, que é uma madeira, uma árvore chinesa, que chama Ho-Wood, que também chega a ter quase 90% da composição química dela de linalol. Então, acaba que, pra gente, na aromaterapia, quando a gente pensa em linalol, é um bom substituto, por conta do... Eu gosto mais do aroma do pau rosa. Eu acho que ele é até ardido um pouquinho, você sente um certo ardor de tanto linalol que ele tem. Mas está muito caro, e aí também, se não tem a certificação, eu não tenho coragem de comprar. Porque você não sabe se é de gente que está... Essas marcas que estão no mercado tem? Essas mais famosas em geral tem. Essência, não. Laszlo, Laszlo, Terra-Flor. A Terra-Flor eu acho que nem vende, mas a Laszlo... Bioessência. Oi? Bioessência. Eu acho que Bioessência não tem pau rosa também, não. Tem, porque eu Tem? tenho. Ah, não, então tá bom, então perfeito. Por isso que eu É que eu nunca perguntei, mais vi entendeu? da Bioessência. Ah, eu tenho. É? Se precisar. Tá bom. Mas a concentração, se você precisar usar uma camomila azul ou uma lavanda ou a lípia, também tem Também vai ter, concentração vai boa. ter. E a camomila azul e a camomila romana, principalmente a camomila azul, ela tem um componente que chama camazuleno, que é super antihistamínico também. Então, por isso que na minha prática, eu percebo que ela é mais eficiente ainda. Né? Claro, não tem a camomila azul, tem lavanda, ela vai fazer o papel dela. Né? Não tem um pau rosa, não tem um oud, mas a lavanda é mais fácil, que quase todo mundo tem. Mas eu acho que a camomila azul é mais eficiente ainda. Porque ela tem linalol e qual que é o outro que você E falou? camazuleno. Camazuleno. Camomila rosa. A camomila azul pode usar nas crianças? Pode. Pode. Não precisa Não. ter tanta... Só terminar esse slide aqui, Betinho. Há ainda alguns óleos que podem exercer uma ação preventiva. Por quê? Reduzindo a hiperreatividade das vias respiratórias. Então, eu posso usar isso como um protetor antes de chegar a esse ponto, né? Quando já está instalada ali a presença das histaminas, já tem um processo alérgico, eu consigo trabalhar um pouquinho antes. E aí, olha só, Borneol e acetato de bornila têm boa evidência de efeitos broncoespasmolíticos. Onde que a gente encontra? Nos spruces, tanto negro quanto canadense. Os dois têm Borneol e acetato de bornila, que são os dois principais componentes que vão fazer ajudar nessa defesa, né? Vão diminuir essa hiperreatividade e vão fazer uma ação preventiva. A Inula graveolens, ou Sweet Inula, é um óleo que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas ele também tem esses dois componentes. Tá? Mas a gente tem mais facilidade de encontrar spruce no mercado, então eu recomendo que não precisa comprar esse outro óleo, porque a gente não vai usar tanto. Tendo o spruce faz esse papel muito bem. A camomila romana faz também, não com a mesma eficiência, mas faz. E aquele que eu citei, né, a Amivisnaga, que pra mim é super potente, porque ele é o melhor antihistamínico, na minha opinião, da aromaterapia, e também vai facilitar na parte preventiva. De novo, né? Esse é fácil de achar? Tem, viu, Rô? Tem. Não é tão comum, mas tem. Talvez você ache como Kela, tá? Kela, Que é Sim. K-H-E-L-A. Porque tem E-L-A. Porque tem um componente dela que chama quelina, que embora tenha proporção super pequena nesse óleo, ele é muito potente. E ele tem um outro componente muito, muito potente que chama visnagina, que é por conta do nome da planta, né? Ele está presente nessa planta, que chama, o nome botânico é Amivisnaga, e tem um componente que é específico dela, que é a visnagina.
que junto com a quelina, elas produzem esse efeito. Você vai olhar a composição, nem é dos principais componentes, mas juntas elas têm essa capacidade de provocar esse alívio. Então por isso que a gente às vezes fala, né, da complexidade química dos óleos, além de terem diversos componentes químicos, a gente pouco sabe ainda da interação entre eles. Esse é um dos casos que tem mais pesquisa. Essa planta é nativa do Marrocos, mas ela também ela está presente em todo o Mediterrâneo. Ela é mais presente no Marrocos, mas toda a borda ali do mar Mediterrâneo, tanto europeia quanto africana, ela está presente. Lembrando, né? Se for por inalação, se a gente usar esses óleos... Inalação, você diz aquele difusor? Não, essa via. Pode né? ser o difusor pessoal? Pode. Tá. Essa via. A dose precisa ser pequena. Você chega a fazer inalação com óleo essencial? Dá pra fazer. Dá. Dá pra fazer. Mas aí eu indico mais pra sinusite, sabe? Sim, Quando essa secreção sim. tá parada. Pra esse tipo, eu prefiro uma coisa Só mais sutil. Isso, uma dose menorzinha. Então, para broncoespasmos, a melhor via de administração é a retal. Porque é a que chega o componente mais rápido, absorve mais rápido, chega mais rápido nos pulmões. Porque às vezes, dependendo de novo, né? E você faz supositório? Supositório. Eu trouxe uma forminha pra gente Que legal. pra gente ver como faz, porque às vezes aqui o negócio tá tão alérgico que eu ponho mais óleo essencial, Aquilo que piora. você falou no comecinho. Piora. E não precisa nem ser uma dosagem grande. Dependendo do indivíduo, se ele tá com um pouco de falta de ar, às vezes o óleo essencial incomoda, o aroma mais forte. Por isso que eu falei, eu gosto, se for usar com inalador, ou eu prefiro copaíba, porque é mais fraquinho, ela vai ter uma ação anti-inflamatória. Porque mesmo as camomilas têm um aroma forte. Nossa, principalmente azul. Tem um aroma Eu tenho forte. a diluída 10%, é fortíssima. É um aroma forte. Então, ela vai ter uma ação. Mas se eu usar essa via respiratória, pode causar mais irritação. Porque já está aflorado, né? Sim. Então, eu preciso tomar cuidado com o que eu vou colocar se a gente aí. for pensar em criança, se a gente for pensar em criança que vive gripadinha, criança de creche, por exemplo, as delas que eu vou, Que você vai. eu vou tratar lá, ela tá sempre com secreção, então é um meio sempre muito úmido. Então talvez não seja nem muito eficaz eu usar um inaladorzinho, fazer uma vaporização, porque ela tá com muita umidade nessas vias respiratórias, né? Ou não. Eu acho que dependendo da vaporização, dependendo do que for usar, eu acho que pode ajudar. Pode Mesmo que ajudar. esteja úmido, como que seja se a gente conseguir um vapor que tem um calorzinho, né? E se a gente conseguir óleos essenciais que vão atuar aqui como bactericidas, a gente vai ver alguns, aí que eu acho que pode ajudar. Aí eu acho que pode ajudar. Vamos fazer uma pausa, Betinha, tá? Vamos fazer uma pausa. Vamos fazer bem rapidinho, porque tem bastante coisa pra gente. Você pausa aí, Paulinho? Vou pausar, pode deixar. Tá, eu vou botar o pãozinho então, porque eu tava esperando vocês irem pra lá, porque o pão tá quentinho. Tá. Aquele lance. Passa pra minha casa. Se não der tempo, vai Isso, pra ver os isso, e passos, mostra que pra aí a vocês. gente pode fazer. Bom, quer passar pra ela? E você faz com glicerina? Pode ser glicerina. Pra falar a verdade, às vezes eu uso manteiga de cacau, que é fácil de encontrar e é barato. Pode ser manteiga de karité, pode ser qualquer manteiga. Qual que é o mais barato? Cacau acho que é mais barato, né? Manteiga de cacau acho que é mais barato. E rende, viu? Rende. E você derrete? Derreto ela em banho-maria. Aí, Põe as gotinhas. quando ela derrete, põe as gotinhas e já coloca aí. E aí, se você quiser deixar nesse tempo que a gente tá, ela já vai solidificar Você rapidinho. nem põe na geladeira, deixa Nem precisa pôr na geladeira. Se tiver muito calor, Daí você põe aí no- vale a pena, né, mano? Senão nem precisa, né? Quanto tempo dura na geladeira ou no freezer? Quanto tempo dura? É. Você... Deixa. Tipo quanto? Deixa. 3 meses? Por exemplo, eu fiz pra uma pessoa que tava com hemorroida, não era pra essa finalidade, né? Tava com hemorroida e eu fiz acho que 14. E ela usava um por dia antes de dormir. Então, ficou esse tempo todo. Na Daí você geladeira. guarda na geladeira, a pessoa Isso. guarda.
Mas pra Muito tosse, interessante, nossa. o Paulino, ele fez pro Nossa, Paulino. pra tosse é o mais impressionante. Impressionante. Muito bom. É o mais... Quando eu tive Covid, que eu peguei Covid lá no começo, que não tinha vacina, nada. E eu moro sozinho e morria de medo de ficar ruim, né? Falei, se eu ficar ruim, a gente não sabia direito o que era Covid, né? Ninguém Nossa, vai eu cuidar de sabia você. nada. A gente não sabia nada. Aí Eu estreou. eu fui paciente 20 aqui de Campinas, porque o negócio lá do Covid era do lado, eu morava ali na Barreto Leme, em frente à prefeitura. Ah, você E aquele casarão, eles transformaram em coisa de ponto de apoio da Covid. Aí eu fui paciente número 20 da Covid de Campinas. Nossa, E que eu loucura. morria de medo. Eu falava, o que vai ser de mim se Mas, ó, se eu Paulinho, passar mal à noite? Mas ele nem quis ir pra casa, Foi não. manteiga Não. até aqui. Porque a gente não sabia nada, né, Laura? Meus pais têm idade. Sim, a gente ficou apavorado. Eu não- Põe manteiga até aqui. Eu acho que a pior coisa da Até pandemia aqui. pra mim foi Mas a sensação de é, você não saber Não, com quem fosse Não, até aqui, né? com o montante que ele ia tomar. agora, quando a gente Obrigada. teve o curso de... Não foi isso, não foi, né? Antes do nosso curso de medicina chinesa, a gente teve uma aula aqui de supositórios mesmo. E de supositórios e cápsulas, né? Aham. A Paty tinha ido para a Alemanha e ela trouxe tudo de lá, porque a gente não conseguia muito fácil isso aqui, naquela época. E, nossa, os meus supositórios ficaram na geladeira meses. Dura. Meses, eu cheguei até a esquecer deles. E eu fiz com todos esses aqui, porque eu já tinha feito esse curso. E aí eu falei, você vai ter que me salvar, porque eu não posso ficar ruim. Se ficar ruim de madrugada, o que eu vou chamar, né? Tinha esse medo. E aí fiquei super bem. Não sei se foi só por isso, meu corpo também é saudável, né? Sim. Mas Não, com mas certeza eles Mas com protegem. certeza ajudou muito, né? Porque o meu pai ficou com uma tosse horrível, né, mãe? É? E não passava. Aí eu falei... tossi 4 meses seguidos. Aí eu fiz pra ele e eu sabia o dia que ele tinha usado ou não, porque a gente fica com uma percepção danada, né? E o que você pôs na coisa do tosse dele? Eu acho que eu pus Você lípia, pôs? spruce, ame e camomila. Devo ter posto isso, que foram esses que a gente tava vendo E ali. no supositório você pode usar, que aquele dia a gente estava falando no dia do estudo de casa, até 2 óleos no inalador, né? No supositório você pode, não tem muito limite. Se for um caso mais grave, que a gente tá falando de mais clínica mesmo, aí você pode, pra você fechar tudo. Mas não precisa, tá? Que às vezes, como é uma coisa mais... Podia ser mais grave, aí eu pus mais. De hemorroida você pôs o quê? Cipreste, copaíba... De o que, Elzinha? Hemorroida. Cipreste, copaíba... Qual que foi o outro que eu pus? E Mortéria? E mortéria. Cipreste, companheiro. Vamos lá. Alguns óleos antitussígenos. Como eu falei aquela hora, né? A supressão da tosse nem sempre é indicado. Né? Se a tosse é seca, persistente, aí pode ser bom a gente usar óleos essenciais que são antitussígenos, porque se eu estou expelindo a secreção, não é bom eu cortar esse processo. Né? Então, se for seca, tudo bem até a gente usar. Os óleos antitussígenos não são indicados caso haja tosse devido a outros fatores, como a bronquite crônica ou asma. Nesses casos, os óleos essenciais são usados para fluidificar as secreções. Então, de novo, a gente não vai usar óleos antitussígenos, a gente vai usar óleos que vão facilitar a fluidez para que o corpo possa expelir. Você já usou antitussígeno para paciente oncológico? Para tosse oncológica? Já usei, mas assim, dosagem mais baixinha, Porque é uma tosse muito chata, né? que incomoda demais. E não vai embora, não tá querendo tirar nada ali, é irritativa mesmo, né? Aí dá, mas assim, baixinho, mas já usei. Tem uns xaropes que a gente vai passar umas receitinhas que são legais. Então, é importante, né, a gente pensar, então, se for uma tosse que ainda tá com bastante secreção, ou de bronquite, ou asma, a gente vai tentar fluidificar. Aí a gente vai olhar para, na nossa, vocês vão receber depois desse material, olha melhor para os óleos que têm ação mucolítica e expectorante, mais do que os óleos que são antitussígenos, porque elas vão facilitar essa fluidez.
Tá Voltei, vermelhinho. desculpa, que deu um branco. Então, o que fazer em cada tipo de tosse? Tosse acima da laringe. O que vai funcionar melhor? Xaropes e balas para tosse. Para cá, funciona super bem. Um xaropinho e tal, vai tudo certo. Abaixo da laringe, aí é legal usar vapor e calor. Anetol e mentol. Anetol é um componente químico bem potente que tem especialmente no anis estrelado, tá? Tem em outros óleos também, mas tem no anis. E mentol, que tem principalmente no hortelã-pimenta, são os componentes mais indicados para essas tosses mais persistentes que estão mais aqui. Como é que a gente pode fazer esse xaropinho? 150 ml de mel, 50 ml de glicerina vegetal. Por quê? Porque a glicerina vegetal ela mistura bem melhor os óleos do que se a gente tentar misturar no mel. Então, A glicerina vegetal. eu vou misturar os óleos essenciais que eu vou usar na glicerina, depois eu misturo a glicerina ao mel. O importante é que seja vegetal. Isso, E não e mineral. não mineral. Tá? Porque no mel os olhos não ficam. É mais Ele é difícil. espesso, né? Mais Muito difícil. grosso. É muito grosso. E aí, se você, por exemplo, coloca um óleo no mel e não pega, é como se não tivesse tomado? Não, ele em geral você vai, sei lá, você colocou 3 gotas de chitri, o negócio não mexeu, você periga de na primeira Pegar vez só você mel. toma tudo. Ou de repente você toma só ele. E aí depois aquele mel vai ficar só com o cheiro de chitri. Não vai estar com aquele componente que vai me ajudar, porque uma dose só não é suficiente, né? Então é bom ter uma mistura porque ele vai tratando você, né, de forma mais homogênea. Suco de 2 limões e 1 ml de óleos essenciais. Então vamos pensar, a gente está estudando, né, as dosagens nos nossos cursos. A gente tem 200 ml, 150 ml, 150 de glicerina para 1 ml total de óleos essenciais. Então qual que é essa diluição? Tem 200 ml. Qual que é, Mariana? Para 1 ml, 0,5%. 100%. Né? Você vai perguntar pra mim. Aí como é que pode usar esse xarope? 5 ml a cada 2 ou 3 horas. Segura um pouquinho na boca antes de engolir e depois, por 15 minutos, não comer nada nem beber. Segurar o quê? Uns 2 minutos? Não precisa 2 minutos não, 30 segundos, segura Tá. um pouquinho. Nem precisa ser sublingual. Não, aqui essa É igual o meu patinho. essa é Qual que você falou que tem bastante mentol? hortelã-pimenta. Mas, assim, é que essa diluição é baixinha, é 0,5%, que ele é bem forte, né? Uhum. Então eu colocaria até Não, menos, hortelã-pimenta. sabe? Dele. E o anis também é forte, né? Fortíssimo. Bem forte. Então, assim, esse 1 ml é para ficar um xarope forte. Porque você pode até ser menos do que isso, tá? É que eu pensei numa diluição de 0,5%, que é uma diluição tranquila, né? E a gente vai tomando de 5 ml, vai ficar muito Nossa, pouquinho deve de óleo ficar essencial. delicioso. Fica. E dá um alívio, Laura, aqui assim, ó. Dá um... A gente vai mandar depois pra vocês, tá? Pegou meu. Mas tá vendo nesse nível? Não, porque senão fica preocupado, né? De anotar, a gente vai mandar. Então, agora vamos pensar na ação anti-inflamatória dos óleos essenciais. A inflamação das vias respiratórias aumenta as secreções mucoespessas, né? Aumentando o nosso esforço respiratório. Lembra que a gente falou? O muco está mais espesso, demanda mais força para expelir. Cansa, gera fadiga, né? Frustração até. Muitos óleos essenciais são anti-inflamatórios. Alguns inibem a produção dos leucotrienos. O que é isso, Paulo? Eles causam rinite, broncoconstrição, edema da mucosa, aumentam a secreção da mucina, ou seja, eles fazem o negócio ficar mais pesado ainda. Os melhores óleos essenciais que vão ter aí, né, vão inibir a produção desses leucotrienos. Hortelã do campo, não o pimenta, tá? Palma rosa, gengibre, se for gengibre CO2, melhor ainda, tá? Que é aquele gengibre mais
puro mesmo, que não passa pela destilação, né? Copaíba. Copaíba é maravilhosa, gente. Copaíba é para tudo na vida. E todos que possuem 1.8 cineol. A gente vai ver também que o 1.8 cineol, para as questões respiratórias, ele é chave. O que tiver, ele é muito bom. Então a gente encontra principalmente nos eucaliptos, principalmente no glóbulos. Glóbulos chega a ter 80, 85% da composição química dele de 1.8 cineol. Mas cajepú, cardamomo, niaule, murta, não sei se murta eu coloquei aqui, acho que não. Mas murta tem bastante também 1.8 cineol. Cardamomo também é um óleo bem coringa, né? Porque ele é super digestivo, mas ele também é muito bom para essa... Nossa, eu ponho cardamomo em tudo em casa. Ai, quer que me matar, eu adoro. legal! Eu adoro também. As baguinhas, né? Aham. É muito Põe no gostoso. chá, põe no suco, põe em tudo. Uma vez a Põe gente na sopa. estava fazendo uma aula de cardamomo, e aí eu peguei uma receita de brigadeiro com cardamomo. Lembra, mãe, que a gente eu fez? faço. Você já tava no grupo nessa época? É uma Beth? delícia acho que mesmo. não. Nossa, ficou muito muito gostoso. E sabe onde fica bom? A Beth falou da última aula que ela gosta? Fazer sopa de abóbora. Você põe gengibre e cardamomo. Nunca coloquei cardamomo. Põe Bem cardamomo, indiano, combina né? bem. Fica, Bem indiano. É bem indiano Bem mesmo. indiano. Nossa, vou fazer. fica muito bom. Vou marcar. Eu sou a doida dos temperos. Então, ó, só pra gente recapitular, ação anti-inflamatória, a gente viu ali em cima, né? Tem vários que são. Esses aqui, ó, que inibem os leucotrienos, são todos com 1.8 cineol, gengibre, copaíba, palma rosa. O gengibre, a copaíba e a palma rosa, além deles inibirem a produção dos leucotrienos, eles também são mais anti-inflamatórios do que os que têm 1.8 cineol, tá? Os que têm 1.8 cineol vão ser bem certeiros, principalmente quando a secreção está mais pesada. Mas se a gente for pensar em ação anti-inflamatória, eu prefiro copaíba, palma rosa e o gengibre. Se for gengibre extraído por CO2, melhor ainda. Tá? Ele fica com aquele aroma até mais gostoso, né? De gengibre de verdade. Você tem, Beth, aqui? Tem, quer que eu Ai, pegue? pega, por favor, porque eu acho que... Traz os dois, por favor. Obrigado. Ele vem. Paulo, Oi, tá? pode ser por inalação? Pode sim. Pode sim, porque mesmo na ação, através dessa via, né, respiratória, ele vai ter uma ação. Se for um caso mais grave, tá? Aí, de novo, né? Vale mais a pena a gente pensar na via sublingual, porque vai atingir meu corpo sistemicamente mais rápido, ou retal através do supositório. Mas dependendo do caso, o que a gente conseguir através da inalação, da via respiratória, pode funcionar. Tá? Se tiver já mais avançado, aí não dá conta. Aí precisa ter uma outra via que vai dar um punch mesmo no meu corpo para liberar isso. Dependendo de como é que tá bom? Como que é o sublingual? Mas é Põe aqui. direto a gotinha do óleo? O que eu faço às vezes? Intuição. O que eu faço às vezes? Coloco um pouquinho de açúcar e... Claro, meu amor. Imagina. Coloca um pouquinho, a gotinha no açúcar, faz como se fosse homeopatia. Você reveste com um pouquinho de açúcar e coloca. É que alguns são muito fortes. E aí a gente tem uma tolerância pequena. Nossa, eu Tá. gosto mais Né? do Mas outro. Então, por isso que uma eu- gotinha só, Uma né? gotinha. Por isso que eu prefiro, quando o negócio tá mais... que eu preciso ter uma ação mais certeira, eu prefiro o Retal. retal. Porque eu tenho uma tolerância maior, né? Aqui é mais difícil. E vai bem rápido e eu consigo ter uma dose mais potente. É muito diferente, né? Primeiro o outro. Qual? Eu falei, não vou ver o que é, vamos É. Você gostou Primeiro- mais do destilado? Por destilação? o comum. Ah, eu gosto mais do outro. Aí depois, a Você hora gostou que eu do- senti o outro, Delícia, vem do só mesmo. dois. É, porque ele é literalmente Não. mais puro. Esse é Tem mais. desse. Mas ele não tem aquele cheirão do gengibre. O por CO2 tem mais, Esse né? é CO2. Você não acha? Eu acho. Eu acho. Mas dá pra perceber que ele é mais É. mais nobre, assim. Essência.
E que eu adoro BC. Vamos continuar rapidinho? Descongestionante. Descongestionantes. Diferente. A ação descongestionante, né, a descongestão, está relacionada à atividade anti-inflamatória. Então, se a mucosa está inflamada, ela vai tender a ficar mais congestionada. Se eu conseguir uma ação anti-inflamatória com os olhos, eu tendo a ter mais descongestão. A mucosa inflamada é reduzida com a ação anti-inflamatória, aumentando assim o calibre das vias respiratórias. Então, se eu conseguir controlar o meu processo inflamatório, ela vai diminuir de tamanho e o ar vai passar ali com mais fluidez, com mais facilidade. Alguns componentes que dão essa sensação de descongestão. Hortelã-pimenta, né, o mentol, que tem abundância na hortelã-pimenta, ele vai promover essa sensação de descongestão. Os óleos que tem 1,8 cineol vão promover essa sensação de descongestão. Cânfora, então o alecrim, por isso que o alecrim é muito usado, porque o alecrim tem canfenona e tem 1,8 cineol. Então ele é um óleo muito bom para esses momentos em que a gente quer uma descongestão. Ocorre essa sensação ao alívio dos sintomas, mesmo que sem mudanças físicas. Então, às vezes, eu inalar um hortelã-pimenta ou inalar um alecrim, pode ser que não teve uma ação anti-inflamatória tão grande, mas ele vai me proporcionar essa sensação de descongestão que vai me trazer um conforto ali naquele momento. O alecrim pra mim nesse sentido era melhor. Isso no difusor, né? Mais fácil. Isso, aí sim a via é a inalatória mesmo, a via respiratória. Você tinha falado numa das aulas, não sei se foi, hortelã-pimenta para criança não, né? Eu não gosto porque ele é muito forte. E criança acima de 7, ok. Abaixo de 7 eu não gosto muito. Eu prefiro hortelã do campo, tem menos mentol, tem outros componentes que são um pouquinho mais suaves. Eu prefiro. Tá? Mas acima de 7 tá Não tem ok. problema. Nenhum. A descongestão também pode resultar da inalação de vapores de óleos essenciais. Então, né, esses aqui que a gente citou vão dar um alívio na hora. Mas, se eu inalar, por exemplo, uma lavanda no ambiente, ela vai ter uma ação antihistamínica, que a gente viu que o linalol tem, vai tender já a promover essa descongestão. Tá bom? Então, por isso que é legal a gente pensar, por exemplo, a camomila, que dá para usar com criança e com mais segurança e vai promover. Então, talvez a gente pudesse pensar, não abre tanto, né, quanto um hortelã-pimenta, mas ela vai promover essa ação anti-inflamatória e antihistamínica vai promover. Talvez demore um pouquinho mais, né, minutos, não muito tempo mais que isso, mas se estiver no ambiente ela vai promover também uma descongestão. Destaque para o mentol, que quando inalado proporciona alívio rápido dos sintomas, mas de novo, né? Se a gente usa de forma prolongada e numa quantidade grande, pode agravar a congestão. Por quê? Lembra que eu falei no começo? Um pouquinho dele vai promover a movimentação dos meus cílios, vai promover, vai facilitar essa descongestão. Mas se eu colocar muito, é um aroma muito forte, muito potente, paralisa os cílios, tende a aumentar. Deve dar o efeito rebote. Dá o efeito rebote. Você tem aquele alívio e de repente tu Pá! toca tudo de novo. Exatamente. Alguns óleos essenciais, então, têm uma ação expectorante. Melhoram a... O que faz, né? Ele ter essa ação expectorante. Por que ele tem essa ação expectorante? Melhora a remoção do muco das vias respiratórias, influenciam a formação, consistência e o transporte das secreções. Então, todo o fluxo vai ser facilitado por esses óleos essenciais que têm ação expectorante. Aumenta a camada sol, lembra que eu falei que é a camada mais aquosa? Então, ele aumenta a camada sol, fica mais aquoso, facilita o transporte. Não vai ficar grudando tanto. Diminui a camada gel, que é a camada mais espessa, o próprio nome diz, a gente, né? Aí eu consigo expectorar. Reduz a viscosidade, reduzir a camada gel, fica menos viscoso. Ativam a atividade ciliar, né? Coníferas em geral estimulam a secreção
por ser levemente irritante. Então, de novo, quando a gente for usar coníferas, elas têm, em geral, um componente que é irritante, tanto pode ser irritante da pele, quanto é irritante para o meu sistema respiratório. Vai funcionar, porque essa irritação vai promover um movimento. Só que é a mesma coisa do hortelã-pimenta, dose baixa. Tá? Porque senão eu causo, de novo, o efeito rebote. Eu crio uma super reação que vai me dar congestão. Mas se eu usar as coníferas pouquinho, aí as coníferas que eu gosto mais, que eu acho que são mais eficientes. Pinheiro, o spruce melhor de todos, né? Mas abetos também são excelentes e pinheiro. Então as juniper também eu gosto bastante. Pinheiro é só pinheiro? Pinheiro silvestre, né, que a gente chama na aromaterapia. Tá. Juniper. É. E cipreste também é legal. Eu acho que o mais eficiente de todos é o spruce. Gosto do cipreste também. Também é uma delícia. Mas para isso, para ação expectorante, spruce é mais eficiente. Outros que são muito bons. Os que tem timol, que a gente está mais presente no tomilho, mas também muito presente no orégano. Só que também são muito fortes. Então a dose precisa ser baixa, né? Você inala um tomilho, inala um orégano, já quase queima aqui a nossa mucosa, porque eles têm uma ação muito forte. Então, lembrou da Ana, né? Com o pão. Olha que legal, de novo o anetol, que a gente já viu anteriormente, do do anis, que a gente já viu que tem uma ação antitussígena, ele também é muito bom para facilitar a expectoração. E o 1,8 cineol, que a gente vai ver que está presente em quase todas as etapas ou as questões que os óleos essenciais atuam com eficiência, o 1,8 cineol está presente em quase todos. Então, realmente, os óleos que têm 1,8 cineol são os óleos da respiração. Alguns óleos essenciais que são mucolíticos, né? Expectorantes e mucolíticos se sobrepõem. O que isso quer dizer? É bom ter uma ação de um e depois a do outro. Tá? Primeiro é legal expectorar, depois entrar com uma ação mucolítica. Eles trabalham nas secreções específicas da camada gel. Então, o que o expectorante faz? Ele aumenta a camada sol e diminui a camada gel. O mucolítico, ele vai atuar especificamente nessa camada gel. Então, se está muito difícil a secreção, eu posso usar os dois. Ou então, se eu tiver que usar um só, eu posso usar os que são mucolíticos, porque eles vão diminuir essa camada gel. Os óleos mucolíticos quebram as ligações entre a mucina e outras glicoproteínas, reduzindo assim a viscosidade do muco. Se não for tratado, gera fadiga pelo esforço respiratório. Aqui, o melhor óleo essencial de ação mucolítica é o isopo. Tá? A sálvia também é boa, mas o isopo é ainda melhor. Os óleos ricos em cetona são os melhores, porém apresentam toxicidade. Não devem ser utilizados de forma prolongada e as doses devem ser baixas. Então, aqui é se eu preciso de uma ação mais forte. Tá? Se eu conseguir só através dos expectorantes, tanto melhor. Paulo, eu usei os expectorantes, mas ainda o negócio está carregado. Aí a gente pode pensar em utilizar desses óleos, porque eles são mais potentes, só que eles têm cetonas que a longo prazo, em dosagem alta, podem apresentar toxicidade, inclusive neurológicas. Quais são esses? Esses mesmo que a gente citou aqui tem bastante cetona. Tuiona, por exemplo, né? Tuiona é maravilhosa, que é o tuia, né? É uma conífera maravilhosa, a gente usa muito na homeopatia. Né? Ela é excelente também, o óleo essencial, só que ele tem tuiona, que é uma cetona tóxica. Então a gente quase nem usa mais óleo essencial de tuia, né? A gente, até no nosso grupo não tem mais, né, mãe? Eu acho que a gente não comprou mais. E tinha bastante uso, né? Porque ela também é muito boa para verruga, aquelas coisas que a gente usa na homeopatia, o óleo essencial também é bom. E ele é super bom para essas questões respiratórias, ter uma ação mucolítica maravilhosa. Mas a gente fica sempre com um pouco de ressalva, porque a gente nunca sabe como vai usar. A gente às vezes fala, né, traz uma informação,
Você não garante que a pessoa que está recebendo a informação vá tratar com responsabilidade, né? Então tem que tomar cuidado. Mas elas são muito boas, especialmente porque elas combatem aí a ligação entre a mucina e as outras glicoproteínas. Então, diminui a camada gel e o corpo consegue expelir. Coloquei essa tabelinha só para ficar mais claro para a gente. Então, expectorante, alfa-pineno, componente que está muito presente no pinheiro e nas coníferas. Canfeno, que é o parente da cânfora. 1,8-cineol, timol, anetol e mirtol. Todos esses componentes, onde eu pesquisar óleos essenciais que tenham eles, eu sei que vão ter uma ação expectorante. Mirtol tem na murta também. A murta é um óleo bem bacana para questões respiratórias. Mucolíticos. Cânfora, bornanona. Bornanona é uma acetona que tem no borneol, que é do spruce e dos abetos. Tujona, tem também na tuia. Pinocanfanona, são todas, percebe? Que são quase todas ali, as de cima são todas cetonas. E aqui, anetol, mentol e alfa-pineno faz os dois. Então, por exemplo, o óleo essencial de pinheiro ajuda os dois. Posso usar uma dose baixa, ele vai promover as duas coisas. Então é um óleo legal, não é um óleo caro, né? É um óleo que dá pra gente ter e é um óleo que não tem toxicidade e tem uma ação muito efetiva. Surfactante. O que é isso, Paulo? É quando o negócio está ainda mais que um sólido. Surface, em inglês, é superfície. Né? Então, o surfactante é o que está grudado ali naquela parede. Né? Os óleos surfactantes ajudam a desgrudar secreções dos revestimentos das vias respiratórias. Ajudam na elasticidade pulmonar, reduzem o esforço respiratório. Então, também quando está mais difícil ainda, né? Componentes mais pesquisados. Os álcoois, 1,8-cineol, tá vendo? Ele está em todas. Terpeneol e eugenol. Eugenol a gente vê muito no cravo, na canela, folhas. Para esses casos, a melhor via é a retal ou sublingual. Só que, de novo, né? Sublingual, cravo, eu não dou conta. Eu não dou conta, porque eu acho muito forte. Então, é mais fácil retal, porque eu vou conseguir uma atuação sistêmica, vai chegar rapidamente nos meus pulmões, vai por profusão no meu corpo inteiro, aí eu consigo ter um alívio mais rápido. Pelo olfato não é muito eficiente, e pela pele a quantidade vai ter que ser muito grande, porque lembra que são muitas barreiras que ele tem que enfrentar até chegar na corrente sanguínea. Então não vai ser muito eficiente. Aí também, quando está percebendo que está com esse tipo de secreção muito que não solta de jeito nenhum, é mais fácil utilizar por supositório. E aí, um que não tem erro, né? Tea tree, né? E 1,8-cineol, que tem nos eucaliptos e tudo mais. O tea tree, ele tem... Ele tem esse terpeneol. Tem. Óleos essenciais que têm ação antimicrobiana e antiviral. Propriedades antimicrobianas têm sido estudadas nos óleos essenciais cada vez mais. Em condições respiratórias, a maioria dos organismos infecciosos é composta por vírus e bactérias. Tem alguns casos por fungo, né, como a Rô estava falando, mas a maioria é vírus e bactéria mesmo. Muitos são parte da flora residente no trato respiratório superior. E aí, por conta dessas descompensações, eles ficam lá quietinhos. Então lá a gente sobrevive, coexiste com eles, por conta às vezes de queda de imunidade, ou por conta daquelas condições que a gente viu no começo, que vão desequilibrando essa harmonia, aí eles acabam tendo um crescimento desordenado e provocando danos no nosso corpo. Coloquei, meninas, vocês que conhecem mais do que eu, tá? Se vocês puderem ajudar. Eu coloquei alguns patógenos bacterianos, virais e fúngicos principais.
Então, Streptococcus, que é o que em geral dá o da piogênese, que dá o da faringite, o Streptocosmos pneumoniae, que é o dos pulmões, Haemophilus influenza nas vias respiratórias, infecção de garganta, de ouvido, Pseudomonas aeruginosa dos pulmões, enfim, tem esses nomes aqui todos e tem ali o fungo. Os vírus. Os vírus, né? Os adenovírus, rinovírus, vírus da gripe, coronavírus e o fungo. Isso. Quer que eu, Para as Hã? meningites, quer que eu dê uma qual geral que nisso seria? pra você? Eu quero, vai lá. Vamos lá. Hoje nós estamos tendo uma chuva de Haemophilus influenza, vamos lá, Streptopneumoniae e piogênesis, Haemophilus influenza, Bordetella pertussis é o que causa a coqueluche que eu tava falando, Aham. que tá tendo surto de novo, tá? Que dá tosse com, a gente chamava de tosse com, tá? Tem várias escolas, Campinas tá tendo vários focos. Eu até falei pro Paulinho que professor, a área da saúde está sendo recomendado, se não tá com vacina, um dia tomar, porque tá tendo muito foco de novo de coqueluche. Até para você Que não é- viajar, né, nessa rotina. É que você não tem contato em escola com criança, nada, né? Que a Bordetella, hoje em dia eles estão vacinando vovó, que é muito pequenininha a sua netinha. 1 ano e Ah não, ela já vacinou. A gente recomenda vacinar. As crianças começam a tomar a vacina para a Bordetella com 2 meses. Mas nos Estados Unidos, será que toma também? Sim, Eu acho que toma, sim, eu acho que toma. É, É a DTP, é, até tá no difteria coqueluche, a tríplice verdade, bacteriana. verdade. Crianças antes de 2 meses estão recomendando os avós que vão conviver com a criança antes de 2 meses, o avô vacinar as pessoas que vão ter contato direto com a criança até ela tomar a primeira dose, que é com 2 meses. Então tá tendo muita Bordetella agora. A gente teve um surto no caísmo e morreram muitos bebês. Nossa, Tá, que dó. tá tendo. Ó, Era teve- disso que os bebês estavam morrendo? Faz alguns anos já, mas Não, mas agora a gente teve, ó, a comunitária teve Agora surto, tem Notre Dame muito, teve surto, tá tendo várias escolas que estão com surto. Eu vou até Não, falar na uma escola. maternidade, qual que foi o surto respiratório dos agora bebês? atual. 1 ano. Eu acho que deve ter sido o essencial. Ah, o E o essencial de vírus respiratório, adenovírus, É o quê? rinovírus. Ó, adenovírus e rinovírus são gripe comum. É gripe comum. Gripe comum. Daí tem influenza, para-influenza. Os influenza, adenovírus e rinovírus e o vírus da gripe são os influenza da vida. Gripe comum. Sincicial respiratório, que voltou com tudo. Era um vírus besta, que não dava nada além de um resfriado. Tá pondo o velhinho na cama, assim, fácil. Tanto que saiu uma vacina para sincicial para pessoas acima de 60 anos. E é o que a gente está tendo, né? Eles dão as bronquiolite da vida, né? Dão Nas bronquiolite nas crianças crianças pequenas. menores de E é muito 5 anos. engraçado porque eu sei que eu trabalho em Fleury, a gente faz o painel viral que entra todos esses. A quantidade de... Faz 14 anos que eu tô trabalhando lá. Eu nunca vi uma quantidade de positivo tão grande igual a gente tá tendo esse ano. Olha que loucura. Esse ano começou assim... Nessa creche que eu atendo, tem mais de quase um mês, 5, 6 crianças internadas. E outra coisa Por que veio é o semana, micoplasma. sempre. Tem você pôs do Streptococcus Aham. pneumoniae, agora a gente tem o micoplasma que tá dando a tal da meningite, da pneumonia silenciosa. Aí depois me passa, porque daí eu aumento aqui, porque esse eu não coloquei. Passo, ele tá começando o micoplasma, te mando, que é uma bactéria também, e tá dando umas pneumonias aí que... Então a gente tá tendo muito, o que agora? A Bordetella, que a gente tava falando, você os falou, Streptococcus sempre, de dor de garganta, a vida inteira deram o piogênese e o pneumoniae, e os vírus, né? O influenza, o sincicial, Você sabe que hoje o Covid tá sendo mais bonzinho da turma, né? Ah, é? As gripes por Covid estão sendo as mais boazinhas nessa temporada Nessa agora. temporada que a gente Mas tá porque o vivendo. pessoal vacinou, será? Acho que sim, acho que teve um pouco. O Provavelmente. vírus pede vírus também. E muita gente sim. também teve, né? Muita gente vacinada, muita ele gente acabou E daí tem um monte de faleceu. teoria, né? Tem a teoria do aquecimento global, que tá deixando... Daí tem 1000 teorias sobre por que Aham. que isso tá acontecendo. A gente não tá mais se cuidando, tem N teorias, né? Mas tá, assim, uma festa hoje em dia. É impressionante. Os melhores óleos essenciais, obrigado, Laura. E obrigado, Rô. Os melhores óleos essenciais para vírus e bactérias. Aqueles que têm timol, carvacrol e eugenol, tem ação bactericida forte. A gente chama, né, Beth, de tomilho, oréganos, bigais, porque são os mais potentes. E a gente então usa só realmente quando precisa. Né? Em geral, um hidrolatinho de tea tree já ajuda bem a nossa vida.
né, uma dosagem baixa. Eles não entram, então, naqueles que pra gente prevenir? Esses não. Não precisa. Então, esse daí seria aquela pessoa que vai, assim, não que a gente vá abrir mão de usar antibiótico, mas seria a mesma indicação. Exatamente. Tá. Exatamente. É o antibiótico da aromaterapia. Os terpenóis e sesquiterpenóis têm ação bactericida eficiente e pouco agressiva. Então, eu coloquei na forma da potência primeiro. Tea tree manjerona. A manjerona é mais indicada para criança, porque ela é quase tão potente quanto o tea tree, só que mais suave. E além de que ela tem ação... Eu amo manjerona, porque ela tem ação calmante para as crianças. E ela tem ação analgésica. Então é um óleo que é sempre... Quem tem criança, é bom ter uma manjeroninha por perto, porque realmente ele trata diversas coisas. Manjerona, né? Ela trata diversas coisas com suavidade. A maior parte das dores de garganta é provocada por vírus. O gengibre é um excelente antirretroviral, assim como a Ravensara, não a Ravensara, tá? A Ravensara. E os óleos também, de novo, ricos em 1,8 cineol. O gengibre é melhor, mas os que têm 1,8 cineol também são bons. Para vírus, o gengibre é o melhor. E para garganta também o hidrolato de tree. Não, então, é o que eu falei, né? Nossa, como eu compro muito. Quando as coisas estão... A gente pega no começo e está tudo equilibrado, a gente vai entrar em contato com esses vírus, bactérias, né? Nesse nível que a gente está, que não agravou, o hidrolato de tea tree é uma bênção. Porque ele tem uma dosagem, ele não tem toxicidade nenhuma, é baixa a dosagem e ele funciona muito rápido mesmo, tem uma ação muito rápida. Querido, e como que usa o hidrolato? Você espirra direto na garganta? Tá, eu gosto de... Segura também um pouquinho. Espirra, dá umas 2, 3 borrifadinhas, segura um pouquinho, depois engole. Não assim, não é uma delícia, mas não é ruim o hidrolato, porque a concentração é baixa. E então vai super bem. Sabe aquela coisa que quando você sentiu um desconforto, já... Tem hidrolato de tea tree e tem hidrolato de gengibre? Eu acho que deve ter, eu não sei, acho que o Marcelo não tem, né, Beth? Acho que não. É. Eu acho que não existe hidrolato de gengibre no Brasil. Eu já vi, sabia? Já viu? Já, Nossa, nunca eu já vi. Mas não é tão comum. Tá. Mas como tem mais empresas extraindo gengibre por CO2, porque fica realmente mais parecido o aroma, aí é um mercado de hidrolatos que não vai ter, porque aí Sim, porque o hidrolato não forma desse jeito, né? Mas na destilação ele gera. Então tem algumas empresas que vendem. Mas o tea tree é super eficiente. A gente encontra em qualquer lugar e é super eficiente. Falando do hidrolato do tea tree, eu tenho minha manicure, a Mônica. Ela compra 4, 5, porque o marido dela tem uma coceirinha na cabeça, no cabelo. Ela usa pra tudo, pra filha. Mas porque o tea tree é difícil também. Eu uso também. Ele é maravilhoso. Muita manicure usa, muita manicure usa. Eu uso também, do meu pai. E o hidrolato é leve. Você pode usar em criança, em idoso. Eu encontrei numa marca aqui que eu nunca ouvi falar, Essence. A única marca que eu encontrei de hidrolato de gengibre. Eu já tive, Beth, até. Eu não lembro de onde que eu comprei, mas eu já tive. Paulinho, no caso de você usar o gengibre como ação antimicrobiana, qual uso seria? Se a gente encontrar hidrolato, tanto melhor. Não, Se não- gengibre não, desculpa, o tomilho e o orégano. Então, aí você pode fazer. Se você tiver aqui mesmo, localizado aqui, se você conseguir pioral, pode ser porque ele segura um pouquinho, só que ele é forte. Se você conseguir sublingual, mas é também forte, a melhor é supositório retal. Nesse caso. Porque também. cai direto na corrente sanguínea, tem uma ação sistêmica, tá? Então é o mais certeiro. O gengibre talvez. O gengibre você pode fazer uma balinha até, entendeu? Igual a gente Sim, faz.
Sim. né? Ou até eu comprar aqueles pedacinhos, é que o óleo essencial é mais potente, né? Do que aqueles pedacinhos. Então, se você fizer uma bala com óleo essencial, fica legal. Dá pra... E fica um bom hálito também. Intervenções aromaterapêuticas. Todas as vias possuem benefícios em potencial. Independente do método de administração, os pulmões são órgãos de eliminação importantes. E são órgãos de extrema alta perfusão. Então, né, caiu na corrente sanguínea, vai chegar no pulmão. É o primeiro que vai chegar, né? Qualquer via que permita a absorção de componentes no sangue resultará em rápida distribuição ao tecido pulmonar. Sublingual e retal, mais rápido, né? E tem menos barreiras. Então, só que para esses que são muito... que queimam a mucosa, não é legal. Tipo, segurar um tomilho aqui, eu acho que nunca tentei, não consegui. Esses dias todos eu tomei orégano. Porque não tinha supositório, eu falei, vai via oral mesmo, não é a melhor, né? Mas Você mistura com Você tomou com mel? Com mel, Eu né? tomava, eu tomava 9 gotas por dia. 3 de manhã, 3 de Não. tarde e 3 de noite. Mas foi um Uma pouquinho de colher com mel. e Só que não assim- causou nenhum desconforto estomacal. Não, mas Tá. assim, na hora quase É. evolui e volto, né? Porque é? queima. Não, é muito Nossa, forte. né? Queima a garganta. É muito forte. Mas aí eu tomo 1 litro de água, assim. Hã? Qual óleo ela tá falando? Orégano. 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 Limpa. Lembra quando a gente fez o curso das vias? O orégano, ele tem um pouco menos do que o tomilho, mas tem bastante timol. O timol é um dos componentes que mesmo nessa primeira passagem metabólica do fígado, ele consegue ser uma parte reabsorvida no intestino. Então ele vai ter uma ação mais prolongada por via oral. Se tiver via retal, não Na perde hora. praticamente nada. E já vai com mais rapidez fazendo essa absorção por parte do corpo. Então, quando precisa chegar no pulmão, ou sublingual ou retal é mais rápido. Né? Como alguns são muito ruins, difíceis de usar, de segurar na boca, eu prefiro fazer supositório. Por isso até que a gente pensou, né, Beth, de trazer a forminha para mostrar para vocês, porque é o que vai melhor. Métodos de administração. Inalação, eu coloquei evitar em crianças até 7 anos, por quê? Porque a gente está falando hoje basicamente de óleos que têm um pontoidicineol e mentol, que são óleos muito fortes que eu não indico para crianças com menos de 7 anos. Você falou do descongestionante, deixa eu ver aqui. O melhor seria o alecrim para criança. Ainda assim, Laura, Sabe por quê? não gosto tanto. Eu morro de dó. Criança, principalmente as menores de 7 anos, quando ficam com aquela congestão, eles não respiram, você não tem nada pra fazer, né? Dorme com aquela coisa, porque não, você vai... O que eu indico? No difusor, Ambiente. aí não tem problema. Tá. Coloca uma dose baixinha, ele vai ficar liberando aos poucos ao longo da noite, vai trazer conforto, e aquela dose, pela via respiratória, não vai ter um problema para a criança. O que eu falo mais de um cuidado, de repente não ter no inalador que fica... Porque criança não tem essa medida igual a gente, né? Vai cheirando, ou não usa, ou usa em excesso, né? É difícil ter um ritmo ainda, eles não foram educados para isso ainda, né? Então é por isso que eu falo, mas por exemplo, num difusor de quarto noturno, funciona legal, tá? Ou se quiser fazer um desse, ou um rolo, aí copaíba já vai dar uma descongestão, ou uma camomilinha, ou mesmo uma lavanda, Tá bom. que vai ser antistamínica, vai já dar uma ajudadinha. Dispositivos inaladores, então, a mesma coisa, massagem no peito, sempre alivia, por mais que se a gente for pensar na absorção do óleo essencial não vai ser tão grande, mas naquele momento o movimento da massagem, o acolhimento, a inalação, mesmo que rápida, vai ter um conforto ali para a pessoa. Géis, cremes e óleos carreadores na pele, a gente viu que para chegar na corrente sanguínea demora mais, mas a gente não descarta, né, essa via cutânea. Ingestão, de novo, sempre indico ingestão de óleo essencial, mas de forma peculiar
para problemas no trato respiratório, digestório, desculpa. Por quê? Porque ele vai ser um lugar onde ele vai passar e aí tudo bem, o que metabolizar depois, se eu perdi aquele óleo, não tem problema. Ele fez uma atuação onde ele precisava fazer, local. Sistêmica, sempre é melhor. Sublingual e retal, tem menos barreiras, mais rápida absorção. Banhos são também muito gostosos, aliviam, né? A difusão no ar, como eu falei, para criança é o que eu gosto mais de fazer. Então, tive aluninhos com asma no começo do ano, agora melhorou, talvez agora volte a piorar, mas no começo do ano eu tive alguns. As famílias tinham difusor, eu doei vários daquela sinergia que eu até trouxe uma aqui, aquela RC. É isso que eu ia falar. Aquilo lá é o Tem aqui. pra né? prevenção. RC tem na casinha. No Gael. Aí tem os 2 spruces. Tem os 2 spruces, tem eucaliptus. Tem um cheiro bem forte de eucalipto. De eucalipto, Porque ele é mais. Porque Não sei qual tanto é forte. o cineol, na perfumaria, ele tem uma nota alta. Então é o primeiro que vem no cheiro. Então quando a gente inala, ele tem mais spruce do que eucalipto, mas como é a nota mais alta é o que a gente sente mais. Esse, por exemplo, essa é uma sinergia incrível, que eu indiquei 2 gotinhas no difusor para criança. Qual que é ela? Depois eu te mostro. Difundindo a noite toda, 2, 3 dias a criança tá outra. Tem grupo Outra. essa aula? Mas, Paulinha, só no difusor ou a gente pode usar de outra forma também? Para No criança, caso, se eu for usar lá na creche. para criança, difusor, ou se você fizer uma dosagem baixinha, pode fazer um gelzinho e fala para passar em casa 2, 3 vezes por dia. Inalador, Inalador não. criança de creche, eu não... Pode ser um excesso de zelo meu, mas eu não gosto, porque eu acho que é forte. Tá. E assim, pai, mãe dessas crianças às vezes não tem um discernimento adequado, né? vai falar. A gente Eu- tem que tomar muito cuidado com isso. Eu fico, Infelizmente. sabe, tipo, até lá na escola que eu tô lá, A gente tem eu vai evito emprestar colocar, sabe? Às vezes eu coloco quando eu vou lá, eu coloco, falo, ó, agora deixa um tanto, descansa um tanto, vou no outro dia, sabe? Porque, É muito sério. como eu falei, tem estudos de casos de criança que, claro que não é desse jeito, né? Mas com crianças que convulsionaram com 1,8 cineol em doses altas e por um tempo maior. Mas você já pensou, Deus o livre, acontece com a gente? A gente não sabe como é que tá o organismo lá dentro, às vezes é o que falta um start. E aí já pensou? Nossa, nem é o que pode acontecer. Aromaterapia integrada, então, quanto uma pessoa é capaz de gerenciar a sua própria falta de ar, é o mais importante até do que a falta de ar em si. Então, de novo, né, para a gente não perder o foco de pensar na aromaterapia como essa terapia multidisciplinar, que vai atuar também no meio emocional. Então, né, a gente falou bastante de uma lavanda, de uma camomila, de uma copaíba, que além da falta de ar em si, vão trabalhar esse aspecto emocional, vai trazer um alívio e a gente fortalecer. Eu gosto muito de quando a pessoa tem falta de ar, usar os inaladores, porque é um jeito de, igual quando a pessoa está com síndrome do pânico ou ansiedade, tá aqui. Então, é uma ferramenta externa? Mas empodera a pessoa, né? Ela vai tendo a gestão dessa situação. Os óleos essenciais mais utilizados são aqueles que ajudam a gerenciar a ansiedade e promovem relaxamento. Proporcionar, através dos óleos essenciais, um ambiente agradável. Potencializar a imaginação guiada. Então, também é importante a gente fazer exercícios que a gente consiga, né? Calma, respira, vai, imagina que tá. É um fator importante. Ajudam a enfocar na respiração e em novas técnicas para respirar melhor, envolver a pessoa. Então, coloca a pessoa para ela se sentir ouvida. Isso é tão importante. Quando a pessoa tem um diagnóstico, crônico principalmente, é essencial que ela está tão acostumada com a medicação, com o que ela tem que fazer, que é como... Eu vou falar uma coisa meio forte, mas é como ela deixasse de existir e o que está sendo olhado por todo mundo à volta dela é só doença. Então, quando a gente trabalha com aromaterapia, é um momento que a gente está tendo para olhar aquela pessoa, para ouvir o
que você gosta desse? Olha, a gente pode usar esse ou esse. Qual que é mais agradável para você? Usa num banho. Então, por mais que para a questão em si não vai funcionar tanto, mas para ela vai. Então, o paciente de doença crônica ser ouvido faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí a gente não pode, né? Aquilo que eu falava no começo, da gente não olhar só para a aromaterapia clínica. Tudo isso que a gente viu é quase clínico, né? É super importante. Mas a gente não esquecer o lado de olhar para o paciente, que é essencial. Melhoram a sensação do fluxo de ar combinados com técnicas de autocuidado. Então, o que a gente puder falar para a pessoa, né, desse autocuidado é excelente. E aqui, então, eu vou falar mais rapidamente sobre algumas receitinhas. A gente já está no nosso horário e também vocês vão receber isso, então não tem problema. Né? Otites. Uma receitinha, 40% de niaule, 20% de lavanda, ravensara 20% e 20% de alecrim, o QT-cineol, aquele quimiotipo que tem mais cineol do que os outros. O que acontece? Essa fórmula, o que ela faz? Alivia a dor rapidamente. Para adultos pode ser usada sem diluição, ou seja, eu posso fazer uma misturinha e no meu vidrinho contendo isso daí e posso inalar. Para crianças, diluir em óleo vegetal e eu posso aplicar aqui, ó, para otite. Eu posso inalar um pouquinho porque também vai chegar. Lembra que está tudo interligado, igual as meninas estavam contando. E eu posso aplicar aqui no contorno da orelha, no osso mastoide, o ângulo aqui embaixo, né, da mandíbula, várias vezes ao dia. É importante não colocar no canal do ouvido. Mas é uma coisa que traz um alívio. Faz essa misturinha e passa várias vezes ao dia aqui no entorno, né? Tanto para criança Quanto para adulto. Adulto, você faz essa misturinha e pode pôr no rolãozinho, por exemplo. Para criança, você faz essa misturinha, metade diluição, põe em qualquer óleo que você tiver em casa. Aqui nem precisa ser tanto jojoba, né, Beth? Que pode ser um outro carregador mais barato que você tenha. E para esses casos, eu acho que o rolão é o mais indicado, que é mais fácil da gente usar. Importante não colocar no canal do ouvido. Faringite e laringite, tomilho, tea tree, hortelã-limão, 2 gotas dessa formulazinha direto na boca ou um pouquinho de mel, um pouquinho de açúcar, deixa um pouquinho na boca, igual eu falei. Se tiver o hidrolato, eu nem faria isso. Tento o hidrolato, se funcionar, eu nem usaria o óleo essencial. Mas é uma receita possível também, fazer essa misturinha, põe na bolinha de açúcar ou faz um sprayzinho e 3 vezes ao dia, né? Importante, deixa um pouquinho aqui, depois embora. Tá? Rinite alérgica. Esse é um óleo que não é tão comum aqui no Brasil. Quando a gente encontra é muito caro, mas se vocês tiverem a oportunidade de ir à Europa ou alguém que vem, é um óleo maravilhoso, que a gente estuda muito pouco aqui, mas ele é incrível, que é o milefólio azul. Lavanda, ravensara, hortelã-pimenta, 1% em base de gel e aplicar na parte interna das narinas 3 vezes ao dia ou colocada num lenço e inalar também ao longo do dia. No inalador também funciona, tá? O milefólio azul é maravilhoso, super antistamínico também, então ele vai funcionar super para alergias. Sinusite aguda e crônica, alguém estava falando, né? Tea tree, eucalipto radiata, cinnamon cânfora é a ravensara e menta piperita. 2 gotas da fórmula nos seios nasais, 4 vezes ao dia, por 3 dias. Pode por aqui. Pode por aqui, só por fora. Só por fora. E se você quiser, na verdade, se você quiser não, eu indico também, se for possível, ao mesmo tempo que passa aqui, 2 gotinhas dessa fórmula no mel ou no açúcar 2 ou 3 vezes por dia. Então você vai ter uma ação aqui e aqui. Então essa via respiratória e a via oral. Esse só adulto. Esse é só adulto. Criança,
dá pra fazer. Aqui eu não diluí, tá vendo? Uhum. Você faz uma sinergiazinha com o óleo puro. Para criança, você pode fazer metade no óleo vegetal e aí pode passar, não tem problema. Uhum. Tá. Bronquite crônica, tomilho, murta, cipreste, alecrim, isopo, tea tree. E aí, para bronquite, a melhor via é a retal mesmo. Tá? Supositório retal, coloquei esses miligramas por 3 gramas de supositório, que é mais ou menos o que dá aqui. Acho que esse aqui eu acho que é 3 mesmo. E aí, então, a gente coloca algumas poucas gotas aqui em cada um deles. Um supositório 2 vezes ao dia por 3 dias, nos 3 primeiros dias. Depois, 1 por dia por 6 dias. Combinado com inalações e fricções externas. Funciona super. Super, super, super. Se tiver, aqui eu não coloquei, mas pode colocar o Amivisnaga, que eu falei. Pode substituir pelo isopo, por exemplo, numa boa. Legal, murta é legal manter, tomilho é legal manter, cipreste é legal manter, o alecrim também. Se quiser substituir, pode substituir. Mas vai ficar com vocês a receita. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Tá bom? Pneumonia e pleurisia. Objetivos da aromaterapia: proporcionar cuidado de apoio ao tratamento alopático. Tá? Super importante, não substitui tratamento alopático. Como é que pode ajudar a aromaterapia? Expectoração, facilitar a respiração, reduzir a dor. Como que a gente pode fazer? Lavanda, hortelã-pimenta, murta, eucalipto, citrodora e wintergreen. Misturar 25%, super alto, né? Uma diluição bem alta. Numa base e aplicar como massagem no peito e nas costas. Paulinho, quando você põe 20%, 10%, por exemplo, você pega 100 ml... Aqui, aqui você pode somar, vai dar 100%. Sim, mas depois... Aqui é da minha sinergia, tá? E Então, quanto isso... que é esse volume? Se você fizer em 10, por exemplo, você vai colocar 2 ml, 1 ml, 3,5. Aí é pra minha sinergia. Aí da minha sinergia, você tira 25%. eu vou colocar... Isso aqui é muita coisa, tá? Tá. É muito alto, mas é porque eu vou querer Só tópico, então vou precisar de uma coisa maior, sim. né? Se eu quiser, eu posso também fazer isso no supositório. Então, por exemplo, quando você for fazer no inaladorzinho, você vê o volume que tem no inalador e põe daí a porcentagem. Isso. Tá certo. Finalizando com atenção, já estamos, né, no nosso horário. Quando os óleos essenciais são integrados aos cuidados médicos regulares, podem oferecer apoio ao paciente. É essencial ter uma abordagem individualizada, aquilo que a gente falava, da gente não tratar só a doença, a gente tratar o indivíduo. Estabeleça objetivos claros, seja realista, né? Então não vamos prometer o que a aromaterapia não pode fazer, né? Então tem que ser claro, olha, a gente vai usar isso para isso, isso aqui é possível que a gente consiga um ganho, isso aqui a gente não vai, né? Não substitui nunca a alopatia. E seja realista, então enfatize o autocuidado sempre que possível. Por quê? Tosse prolongada, problema respiratório prolongado, DPOC. Não tem autoestima a pessoa, ela está entregue praticamente, porque é um esforço respirar, que é o que a gente mais precisa para viver. Então imagina você ter o essencial que é o ar de uma forma difícil, a pessoa é muito deprime. Então é importante a gente enfatizar o autocuidado. Então não vai ser exatamente o que vai curar, mas faz um escaldapé, faz um banho diferente. Se tiver uma banheira, faz um banho de imersão gostoso, né? Usa de diversas formas, até na cosmética, né? Porque é um jeito de autocuidado que é super importante. E aqui só pra gente finalizar, né? A gente falava, né, a mudança de estação, mesmo que para nós adultos a percepção não seja tão clara, às vezes a gente não percebe que mudou a temperatura, às vezes a gente não percebe tanto que mudou a umidade, mas as crianças, isso as impacta com muito mais intensidade do que a gente.
Porque é uma forma do sistema imunológico se adaptar a essas mudanças. Então é normal que aconteça isso, é parte do processo. Porém, é importante utilizarmos recursos terapêuticos para ajudá-las nessas transições de modo que não fique penoso para elas, ou que, pior, não se agrave. Os óleos essenciais são recursos naturais e que, se bem utilizados, podem promover saúde, conforto, bem-estar. Então, como utilizar com as crianças? Difusor de ambiente. Difusor individual, eu prefiro acima dos 7 anos. Rolons, também se for individualzinho, depois dos 7 anos. Né? E os difusorzinhos também, igual vocês estavam usando. Então, esses difusores pessoais, até criança menor tudo bem, porque vai ser uma quantidade menor, vai estar ali. Mas rolon e inalador, acima de 7. Tá? Coloquei alguns aqui, só pra gente, rapidinho. Congestão, evitar uso prolongados com 1,8 cineol para criança. Substituir por copaíba ou gurjã. Infecções, usar hidrolato de tea tree, que é a melaleuca, ou substituir por manjerona se eu quiser usar óleo essencial. Rinite, utilizar hidrolato de hortelã-pimenta ou camomila romana, funciona super bem. Lavanda também funciona bem. Fortalecer a imunidade, aí óleo essencial de limão siciliano pode ser legal, pode colocar numa água, num suco, que ele fica bem e ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Essa nossa apresentação foi criada a partir de um curso que eu fiz com a Rhiannon Lewis, que é uma aromaterapeuta bem famosa na Europa, uma pioneira, e ela deu um curso de aromaterapia clínica avançada para problemas respiratórios. Então essa foi a nossa fonte de pesquisa. Muito bom. Desculpa pelo tempo que passou um pouquinho. Isso muito interessante, nossa. O legal é que a gente vai mandar o material para vocês e consultem sempre, porque para as receitinhas, né, para as informações, tem bastante informação legal para a gente tentar identificar quando está acontecendo uma coisa, quando está acontecendo outra, quando eu uso um, quando eu uso outro, né? E uma dica é mudança de estação, os óleos que tem 1,8 cineol vão ser os mais úteis, a gente viu, né? Os que tem mentol, anetol vão ser muito úteis também. E aí, se a gente conseguir promover essas mudanças, fortalecimento do nosso sistema, melhorar a fluidez, a gente não chega em pontos mais perigosos, né? Que infelizmente acontece muitas vezes, né? Muito legal. Bom, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada a você. Alguma dúvida, algum comentário, alguma contribuição? Tá tudo bem aí também? Acho que ela precisou sair. Tem um grupo Terminou, que vocês vão criar desse curso, não? Pra gente pode mandar. mandar no pessoal de cada um. A gente Tá manda mandando porque a gente material tem pra mandar. tem todos Não vocês deve- aí com a não é gente. curso muito grupo. Tá. Aí a gente manda pra vocês. Muito obrigado, pessoal. Desculpa o horário, viu? Ai, obrigada. Obrigada. Imagina aqui. Ó, Paulinho, só corta. Não vou esquecer. Deixa eu parar aqui que eu acho que eu não parei. Não esquecerei a minha torta.